A Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial horário especial de expediente dos servidores municipais para os Jogos do Brasil na Copa. A cidade vai seguir as orientações adotadas pelos governos federal e estadual. Nesta quarta-feira, dia 24, amanhã, a seleção brasileira joga contra a Escócia às 7 horas da noite. O expediente vai ser encerrado às 4 horas da tarde. Os centros de saúde vão seguir o horário estabelecido no decreto e vão encerrar as atividades às 4 horas da tarde. Caso o Brasil avance no Mundial, expediente vai seguir esta programação, hein? Jogos às 2 horas da tarde, expediente até às 11 horas da manhã. Jogos às 4 horas da tarde, expediente até 1 hora da tarde. Partida que começa às 5 horas da tarde da seleção brasileira, expediente até às 2 horas da tarde. Jogos às 6 horas, expediente até às 3 da tarde. Jogos às 7 horas da noite, expediente até às 4 horas da tarde. O decreto estabelece ainda que as horas não trabalhadas deverão ser compensadas em até 90 dias pelos servidores. Os serviços essenciais, que exigem aquele funcionamento contínuo, vão ser mantidos normalmente. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 39ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 9 projetos que estavam na pauta por mais de 3 horas. O repórter André Aranha acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vindo. Boa tarde, André. Bom, é isso mesmo, Gabriel. Boa tarde para você, para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Ontem, na 39ª reunião ordinária, havia 8 projetos em pauta. Todos foram aprovados, exceto o item 8, que houve um pedido de vista. Também foi aprovado, entre esses que eu citei, o item 1. Conversamos com a vereadora Débora Palermo, era um projeto de lei de autoria do prefeito municipal, com emenda com relação à estrutura, ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Campinas. Ela falou conosco no intervalo regimental. Lembrar, né, da importância do órgão do Conselho Tutelar, né, que é um órgão de proteção da criança e adolescente, e o ano que vem nós teremos eleições, então essa lei está, na verdade, atualizando a antiga lei de 2008, quanto a número de conselheiros, número de conselho, anos porque antes eram 3 anos o mandato, agora são 4 anos, então, além de atualizações de números, né, nós também tivemos algumas emendas, aí, algumas modificações também em alguns artigos da lei. Bom, e o projeto de lei foi, inclusive, submetido, não é, o resultado de amplo trabalho técnico, né, vereadora? Sim, sim. Foi um debate muito grande de toda a rede, porque o Conselho ele atua em todas as secretarias, na saúde, na educação, na assistência, na segurança. Então, nós tivemos assim, um amplo debate, mesmo com os conselhos do poder público, toda a rede, para poder fazer a adequação melhor para o Conselho Tutelar. Também conversei com a vereadora Débora Palermo sobre o item 5, também de autoria do prefeito municipal, primeira discussão e votação do projeto de lei para repassar recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também aí para o financiamento, Gabriel Castro, de projetos aprovados por deliberação do Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente. Ela falou a respeito, a vereadora Débora Palermo. Acompanhe. Esses recursos, André, eles são captados através do imposto de renda. É aquela captação de até 1% da pessoa jurídica e até 6% da pessoa física, que eles destinam para o Fundo da Criança e Adolescente no ato da declaração do imposto de renda, sem que isso custe nada para o contribuinte, nada mais. E ao invés desse dinheiro ir para o governo federal, ele fica na nossa cidade e ele é investido nessas OSCs que atendem crianças e adolescentes. Então, esse dinheiro arrecadado pelas entidades ou de forma espontânea pelo contribuinte, ele vai para o fundo da criança e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente faz a distribuição para as entidades, aquelas que conseguiram fazer a captação, porque você pode, através do Conselho, indicar, vai o montante que ela conseguiu fazer a captação, deixando uma reserva de 20% para aquelas pequenas que não conseguem. Então, as grandes também conseguem ajudar a manter as pequenas.
Conversei também com o vereador Luiz Iabico durante o intervalo regimental da 39ª reunião ordinária com relação a outro projeto de lei do prefeito municipal com emenda sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2026. Ele falou conosco no intervalo a respeito desta situação. Vamos acompanhar. Esse é o projeto 116, o 115 que nós vamos discutir hoje. Trata da LDO, que eu até escrevi aqui para que seja bem explicadinho para a população, define as regras e as prioridades do orçamento, né, para 2027. Nós estamos muito atentos aí às 3 grandes metas da cidade, que é a qualidade de vida, né, desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. São 3 pilares que a LDO contempla. Nós debatemos isso na audiência pública aqui na Câmara, muito frequentado pelo povo, e a Câmara esteve muito atenta a esse debate. Bom, para o pessoal que está em casa, vereador, e tem curiosidade, qual a importância disso tudo, né? LDO, LOA, enfim, PPA, qual a importância disso tudo para Campinas, para uma cidade como um todo, claro, também referente às finanças da cidade, do município? É importante porque Campinas hoje tem uma gestão no valor extremamente grande, quase 11 bilhões é o valor orçamentário da cidade de Campinas, e a lei das diretrizes orçamentárias é necessária para que nós tenhamos definindo as prioridades e a direção desses recursos para 2027. No final de ano agora, em meados de outubro, novembro, virá para casa analisar o orçamento. Aí sim, nós estaremos definindo secretaria por secretaria os valores reais de uso para cada secretaria. A LDO é uma visão ampla e geral do direcionamento que a cidade tem que ter para utilizar bem o recurso de 2027, que será em torno de 11 bilhões de reais. O vereador Paulo Haddad também conversou conosco sobre um projeto de autoria do Executivo, a primeira discussão e votação, projeto de lei complementar sobre o reajuste aos servidores públicos municipais, reajuste de 4,39%. Esse projeto ele está para primeira discussão e votação da legalidade do projeto. Tivemos aí algumas mesas de negociação dos servidores com o sindicato e a administração pública para que fosse apresentado o índice de reajuste. Esse índice de reajuste ficou em 4,39%, depois de algumas rodadas de negociação, também com algumas outras reivindicações que foram atendidas pelo Executivo. Um reajuste no auxílio refeição de 7,5%, de R$ 2.000 para R$ 2.150, e também a manutenção do vale nutricional, que é dado aos aposentados, que hoje tem um apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que pediu para que fosse suspenso. A Prefeitura recorreu e ainda está fazendo, né, esse aporte do vale nutricional aos aposentados. E também um reajuste de R$ 4.000 para R$ 6.000 para auxílio funeral para as pessoas que eventualmente venham a falecer, para aquela pessoa, aquele ente da família que foram beneficiados por esse valor, ou foram aquele que faz parte da família do nosso servidor público. Bom, Gabriel, lembrando que a próxima reunião ordinária será na segunda-feira, a 40ª reunião ordinária, e amanhã serão realizadas reuniões extraordinárias aqui na Câmara Municipal de Campinas, claro, por conta do Jogo do Brasil, que entra em campo em mais uma partida pela Copa do Mundo. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado, André Aranha, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o fechamento de agências bancárias em Campinas e região tem gerado preocupação entre trabalhadores, clientes, representantes do setor. Para discutir os impactos dessas mudanças e buscar alternativas para enfrentar o problema, a Câmara Municipal promoveu um debate público por iniciativa do vereador Gustavo Peta. Por iniciativa do vereador Gustavo Peta, a Câmara Municipal promoveu um debate público para discutir o fechamento de agências bancárias em Campinas e região. Uma situação específica de Campinas que preocupa ainda mais.
né? A região do Campo Grande, que é uma região com mais de 125 mil moradores, uma região que recentemente, inclusive, virou o distrito da cidade, e a expectativa, quando se aprovou o distrito, era exatamente a descentralização de acessos a diversos direitos, né, que poderiam acontecer a partir da formação do distrito, né, como a formação de cartório, como a ida de mais empresas, geração de empregos nessa região. Essa região corre o risco agora de ficar sem nenhuma agência bancária. Eu tenho ido muito à região do Campo Grande e realmente a população tem perguntado muito, questionado muito sobre essa situação que está muito próxima de ocorrer. Participaram da reunião a professora de Filosofia e Ciência Política da Unicamp, Andréia Galvão, a vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Campinas e Região, Ana Estela Alves, e o presidente da entidade, Lourival Rodrigues. O que está acontecendo é que os bancos têm optado pela digitalização, ou seja, por esse avanço tecnológico, têm optado em fechar agências e sempre pensando em maximizar o lucro a todo custo. E a gente tem certeza que nós não somos contra o avanço tecnológico. Claro, não tem como ser contra o avanço da tecnologia, mas nós temos certeza que ele tem que vir para somar, tem que vir para melhorar, tem que vir realmente para facilitar mais o serviço e não excluir. O que está acontecendo hoje é uma exclusão. O que está acontecendo hoje é você pegar, por exemplo, um aposentado, como o vereador Gustavo Peta colocou aqui, essa pessoa tem mais dificuldade de olhar um aplicativo, de estar tendo todas as informações ali, e você chegar numa agência e ser barrado. E agora a situação ficou um pouco pior, porque você não tem nem agência para chegar. E, além disso, nós estamos vendo também um volume muito grande de golpes. Os golpes nas redes sociais têm sido assim, tem ficado realmente impressionante a quantidade de golpes que as pessoas têm sofrido. Entre os temas levantados, o esvaziamento de agências tradicionais no centro de Campinas foi um dos destaques. Para os representantes do sindicato e o parlamentar, esse movimento contraria o projeto de revitalização da região central previsto pelo município. O Lourival trouxe questões muito importantes, gente. Veja, esse debate do centro da cidade é um debate que deveria envolver toda a cidade, a partir até do próprio poder público municipal. E eu não tenho dúvida nenhuma que um dos problemas do esvaziamento do centro é exatamente o fechamento de muitas agências bancárias. De acordo com o vereador, a próxima etapa será dialogar com autoridades e órgãos competentes para construir alternativas que minimizem os impactos dessas medidas. Nós vamos procurar o PROCON, do ponto de vista da defesa do direito do consumidor, procurar o prefeito, para ele, como líder político da cidade, defenda a cidade desses fechamentos. E vamos fazer uma moção ao Banco Central. Então, várias medidas para tentar resguardar o direito das pessoas de terem agências bancárias na cidade. Comissão de Mobilidade Urbana aprova parecer de projeto que prevê 20% da frota do transporte público exclusivamente para mulheres. Os vereadores Felipe Marquesi, Carlinhos Camelô e Otto Alejandro analisaram o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva na 5ª reunião da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara de Campinas, presidida por Marquesi. A proposta prevê a destinação de 20% da frota do transporte público coletivo exclusivamente para mulheres nos horários de maior movimento. Exaramos o parecer favorável ao projeto complementar 92/2025. Então, nós votamos favorável de acordo com os estudos também aqui da CAC, tá bom? Pelo texto, os ônibus exclusivos funcionariam de segunda a sexta-feira, fora feriados, nos intervalos das 6 horas da manhã às 9 horas e no final da tarde, das 5 horas até às 8 da noite. Pela matéria, o percentual de veículos reservados poderá ser ampliado de acordo com a demanda. Os parlamentares aproveitaram para comentar sobre a atual situação do transporte público na cidade. O vereador Otto é o relator desse projeto, votou favorável,
Pergunta ao vereador Carlinhos Camelô, como vota, vereador? Senhor presidente, eu acompanho o relator, mas eu sou bem sincero, estava falando aqui, e falo publicamente a todos que estão nos assistindo. Nós temos uma grande dificuldade hoje no transporte público, com essa questão que está vindo do transporte público aqui hoje. Dificilmente a gente está tendo transporte para a população, né? E hoje um projeto desse, viável e meritório, que as mulheres têm que ter um transporte exclusivo, até mesmo por várias questões. Mas, fala assim, hoje, nessa questão nossa aqui, a dificuldade é essa, vereador. Nós estamos passando por um caos na cidade de Campinas na questão do transporte, sobre essas questões das licitações, mas, mesmo assim, como o projeto é meritório, e quer dizer assim que é um projeto exclusivo para as mulheres, eu acompanho o relator. Voto favorável. Eu também, vereador Carlinhos, voto favorável ao projeto. Como você disse, é difícil você segmentar, né? Ah, vai ter transporte só para o idoso, vai ter transporte só para as mulheres, vai ter transporte só para os jovens. É quase impossível fazer isso diante da situação atual do transporte público, e não só atual, mas como sempre foi, né? A dificuldade do transporte, da questão pública, que, infelizmente, tem sido de muita má qualidade. Então, nós temos cobrado, essa casa tem trabalhado para que isso possa ser resolvido. Eu acredito que nós, com a unidade da Câmara Municipal, de tudo que tem acontecido, nós precisamos aí ter novos transportes no nosso município, transporte de qualidade, para que o munícipe possa chegar num ponto de escolher o transporte público. A Câmara Municipal de Campinas homenageou a Henriqueta da Conceição Carvalho Coelho com o título de cidadã emérita. A solenidade foi realizada na Casa de Portugal e reconheceu a trajetória da diretora da entidade em ações sociais, culturais e religiosas. A Casa de Portugal de Campinas foi palco da entrega do título de cidadã emérita à diretora da entidade, Henriqueta da Conceição Carvalho Coelho. A homenagem foi realizada durante uma reunião solene presidida pelo vereador Paulo Haddad, uma iniciativa do vereador Edson Ribeiro. O reconhecimento destaca a contribuição da homenageada para o fortalecimento da cultura portuguesa e para o desenvolvimento de ações sociais junto à comunidade. Gente, hoje é um dia de festa, apesar de toda a formalidade, né, que essa reunião solene tem. É um rito diferente, talvez, daquilo que alguns já tenham participado, mas é um dia de festa, é um dia de homenagearmos uma pessoa que, de alguma forma, ela se destacou na sociedade, né, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela fez, por aquilo que ela vem fazendo. Da mesma forma, algumas entidades, outros profissionais, enfim, é algo que a Câmara tem como prerrogativa de, eventualmente, se deparar com pessoas que foram ali pensadas, né, no âmago, no seio da sociedade, e que nós, vereadores, podemos, de alguma forma, honrá-los e homenageá-los em vida e, às vezes, né, pós-morte, com o nome de ruas, viadutos, praças, enfim. É algo que a gente tem como prerrogativa do mandato, e eu acho que isso é muito importante, que, de alguma forma, é o reconhecimento de toda a sociedade para as pessoas que fazem a diferença na vida do cidadão comum. Além de diretora da Casa de Portugal, Henriqueta é conhecida pela atuação como agente de pastoral e pelo trabalho na organização da tradicional festa de Nossa Senhora de Fátima. Agradeço muito por isso, agradeço a Deus e gostaria de oferecer esse título ao meu pai e minha mãe, que contribuíram muito para que eu seja o que eu sou hoje, né? Ao meu filho, que me aguentou, porque não é fácil ser filho de uma pessoa que não para em casa. Então, eu agradeço muito por tudo isso, viu? E pela presença de vocês também.
Muito obrigada, sou feliz de estar aqui com vocês hoje. A homenagem também foi acompanhada por representantes da Casa de Portugal, que ressaltaram a importância da trajetória construída por Henriqueta dentro da entidade. Este título hoje concedido pela Câmara Municipal de Campinas representa muito mais do que uma homenagem individual. Representa o reconhecimento público de uma vida dedicada ao serviço da comunidade, da cultura portuguesa e das pessoas que tiveram a sorte de conviver com ela. Henriqueta, esta honraria ela é merecida porque reflete tudo aquilo que és como uma mulher íntegra, trabalhadora, amiga e inspiradora. Em nome da Casa de Portugal e de todos aqueles que admiram o teu percurso, deixo os mais sinceros parabéns a nossa profunda gratidão. O reconhecimento concedido pela Câmara de Campinas passa agora a integrar oficialmente a história de uma mulher que dedicou décadas ao trabalho comunitário e à preservação das raízes portuguesas. Henriqueta, para finalizar, eu quero dizer que você é homenageada, mas eu me sinto o presenteado. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Campinas realizou mais uma sessão de homenagens para reconhecer trajetórias em diferentes áreas de atuação. Na 36ª reunião solene de 2026, foram entregues títulos e medalhas a personalidades da música e da segurança pública. Trajetórias marcadas pela arte, pelo serviço público e pela segurança foram reconhecidas na 36ª reunião solene de 2026 da Câmara Municipal de Campinas. A iniciativa do vereador Otto Alejandro reuniu homenagens a nomes que contribuíram em diferentes áreas para a sociedade. O cantor e compositor Herbert Azul recebeu o título de cidadão campineiro. Natural da Paraíba, ele é reconhecido pela trajetória construída na música popular brasileira. Essa homenagem representa o reconhecimento de Campinas a uma pessoa que escolheu a nossa cidade para construir a sua história, sua família e sua trajetória de contribuição à cultura. Natural da Paraíba, Herbert Azul trouxe consigo o talento, a sensibilidade e a riqueza cultural do povo nordestino. É uma honra, você me deu um dos maiores presentes da minha vida. 41 anos de história, ao lado dessas pessoas que eu respeito. Parabéns, tenho grandes amigos, colegas, que estão sempre encontrando comigo, e com eles eu aprendo um pouco mais de Campinas. Otto, em meu nome, em nome dos meus filhos e da minha esposa e da minha família, muito obrigado a vocês. Obrigado. O investigador da Polícia Civil, Klaus Bigelli, recebeu o título de cidadão emérito. Nascido em Campinas, foi homenageado pela atuação dedicada ao serviço público e à segurança da população. Toda essa minha trajetória de 40 anos, sempre procurei dedicar o meu melhor trabalho possível à cidade de Campinas. Então, contribuir para o bem-estar e a segurança dessa cidade, que todos nós amamos, para mim é um significado muito especial. E esse reconhecimento trouxe para mim, assim, nessa comemoração dos 40 anos de serviço na Polícia Civil, uma coisa muito especial. Muito obrigado. A medalha Exemplo Digno, General Nelson Santini Júnior, foi entregue aos policiais militares Mariana Moreira Rocha de Camargo e Tiago Leonardo Marques da Silva, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na área da segurança pública. Essa homenagem tem um significado ainda mais especial para mim, porque eu tive a oportunidade de conhecer o General Nelson Santini Júnior. Também tive a satisfação de trabalhar com seu filho, que igualmente dedicou a sua vida ao serviço público, atuando como policial militar e vereador desta casa. Por isso, receber uma medalha que leva esse nome é algo que guardarei para sempre com muito orgulho. Recebo essa homenagem com muita gratidão e também com humildade, porque acredito que todo reconhecimento é resultado de uma caminhada construída ao lado de muitas pessoas. Por isso, divido esse momento com a minha família, a minha mãe que está aqui presente, meus amigos e todos aqueles que, de alguma forma, fizeram e fazem parte da minha trajetória.